Caro presidente desta sessão, senador Mozarildo Cavalcante, senadores, senador Aloysio Nunes Ferreira, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Tivemos uma semana em que as esperanças se renovaram nesta casa, quando na quarta-feira foi votado ou colocado em votação as emendas constitucionais que tratavam de voto aberto para votações aqui. Mas, como se viu, não houve quórum diante da série de atividades, inclusive e especialmente a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, chamada CPI do Cachoeira. E o envolvimento dos senadores nesta sessão e também em comissões mistas examinando várias medidas provisórias, uma delas que teve desfecho favorável na relatoria do senador Eduardo Braga, a 568, que mexia com salários de médicos, veterinários, projetistas, servidores do DENOX e de várias categorias do setor público federal, acabaram inviabilizando e não obtendo o quórum necessário para votar as emendas. O presidente da Casa, senador José Sarney, cumpriu uma expectativa da sociedade, colocando em votação a matéria, porém, a falta de quórum impediu o exame de um assunto tão relevante, especialmente no que diz respeito a voto aberto para cassação de mandatos de parlamentares. Assim é que nós ainda temos esperança que a instituição possa restabelecer o debate desse tema tão relevante, especialmente às vésperas de uma decisão que o Conselho de Ética da Casa deverá trazer ao plenário do Senado em relação ao exame de um processo que envolve o senador Demóstenes Torres, sem partido, do Estado de Goiás. Mas tenho a convicção de que não faltará aos senadores que desejam examinar esse assunto a vontade e a responsabilidade e até o quórum para que votemos sem demora as emendas constitucionais, especialmente aquelas que simplificam, como a do senador Álvaro Dias, que trata exclusivamente da questão relacionada a voto aberto para a cassação de mandatos de parlamentares. Dessa forma, teríamos menos embates, porque as outras fazem abertura de voto para todos os casos. Eu, particularmente, senador Aloysio Nunes Ferreira, tenho dúvidas em 2 casos apenas de voto aberto, que é a derrubada de veto presidencial e a escolha de ministro do Supremo. E por que isso? Primeiro, por derrubar um veto, com a pressão que tem o Poder Executivo, Diário Oficial na mão, e todo o seu poder, não só junto à base, mas também sobre os próprios parlamentares da oposição, é um poder ilimitado. Então, isso justificaria voto secreto para esse caso de derrubada de veto. E no caso de escolha de ministro do Supremo, também se autoexplica porque o ministro do Supremo, que nós votamos aqui, amanhã poderá ser o julgador nosso. Portanto, haveria uma incompatibilidade ou até um constrangimento nessas circunstâncias. São as únicas exceções que, a meu juízo, parecem justificar a manutenção do voto secreto. Nos demais casos, especialmente sobre a questão relacionada à cassação de mandato de parlamentar, o voto tem e precisa ser aberto para demonstrar a transparência da Casa em relação a um assunto tão relevante. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Aloysio Nunes Ferreira. Senadora Ana Amélia, eu ouço com muita atenção e sempre com muito proveito e prazer os discursos de Vossa Excelência. Vossa Excelência aborda uma questão da mais premente atualidade, que é o sistema de votação em algumas matérias onde hoje a Constituição exige o voto fechado, voto secreto. Eu concordo com Vossa Excelência plenamente em relação a, digamos assim, a estratégia de votação, uma falta de outra palavra. Escolhemos aquela emenda constitucional onde há um maior consenso e onde haverá menos embates, que é exatamente esta emenda proposta cujo primeiro signatário é o senador Álvaro Dias, que restringe, no momento, a mudança do regime de aberto para fechado ao voto para apreciação de processos de cassação de mandatos parlamentares. Creio que, nessas circunstâncias, o parlamentar atua como um juiz
não é um ato propriamente legislativo nem fiscalizador. É um ato praticamente que se assemelha a um ato do Poder Judiciário. Ele julga, ele emite uma sentença, cujo resultado poderá ser a supressão de um mandato popular. Ora, a regra em todas as democracias do mundo é que os atos judiciais sejam públicos. Não é? E aí é um caso onde se assemelha a função do parlamentar com a função do juiz. Além do mais, o que está em jogo é a visão de cada um do que seja o decoro parlamentar, do que seja a compostura que cada um deve guardar no exercício do mandato, e está em jogo também o que seja a visão que a própria Casa tem sobre o respeito que ela deve merecer dos seus integrantes e daqueles que ela representa. Portanto, são valores que devem ser colocados claramente perante a sociedade no voto dos parlamentares. Em relação ao veto, concordo com Vossa Excelência, o voto secreto é uma proteção contra pressões indevidas do Poder Executivo, e a escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como, por exemplo, do ministro do STJ, no meu entender, além desta implicação que tem, que Vossa Excelência lembra, eu acrescentaria mais uma. O voto aberto poderia levar a uma certa politização e partidarização indesejável dessa deliberação para cargos que, no meu entender, devem representar, digamos assim, o mais amplo consenso, porque a sua autoridade, a autoridade no seu julgamento, no exercício das suas funções, é em grande parte dependente disso, dependente do fato de que ele foi levado a ele por uma deliberação sem conotações, digamos assim, de facções, né? Por isso também concordo com Vossa Excelência, mais uma vez, como em tantas, a respeito dessa questão. Eu lhe agradeço muito e gostaria que esse seu aparte integrasse aqui o texto integral desse meu pronunciamento nesta manhã, senadora Luísa Nunes Ferreira. De fato, além do aspecto de estarmos avaliando a natureza e as implicações do decoro parlamentar, obrigação que temos perante, em primeiro lugar, a nossa própria consciência, aos nossos eleitores, ao partido que representamos aqui e aos estados que nós representamos também. Porque quando chegamos, passamos a ser não senadores dos nossos eleitores, mas senadores do estado que nós estamos com muita honra representando. É mais do que isso, penso que também seja um julgamento político e institucional em alguma medida, porque se trata de preservar a instituição. E é nessa medida que eu tenho insistido em relação a esses aspectos dessa abertura. Por isso, saudei com muito entusiasmo a iniciativa do presidente José Sarney de ter colocado em pauta a matéria, sintonizado exatamente com as aspirações da sociedade brasileira, que está cansada dessa impunidade que nós temos. E Vossa Excelência levanta um outro aspecto da questão das escolhas dos ministros dos tribunais superiores, não só do Supremo, que é a Corte Máxima do Judiciário, mas dos tribunais superiores, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior STJ e assim por diante. E também, senador Aloysio, das próprias agências reguladoras, também das agências reguladoras, porque, como nós vimos numa iniciativa de Vossa Excelência, na Comissão de Assuntos Econômicos, hoje a escolha de caráter eminente político dos dirigentes dessas agências reguladoras, que seriam mediadoras entre o consumidor e a empresa concessionária do serviço público, não está agindo de maneira consensuada ou de maneira adequada a esta exigência e ao cumprimento desta responsabilidade. Por isso, o próprio Tribunal de Contas da União faz um apelo que o Senado passe a exigir, não só nas sabatinas, mas também a provocar o Poder Executivo para que as escolhas não tenham um caráter eminentemente político, e aí vale também para os tribunais superiores, mas um caráter eminentemente técnico. Isso seria uma salvaguarda para a própria sociedade brasileira.